Olá, meus queridos, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa envolver a sua vida, a sua casa, envolver o ambiente onde você se encontra neste momento. Eu sou o apóstolo Edilson, começando mais um programa Mergulhados na Presença, falando isso com muita alegria e muita satisfação, porque esse programa tem sido a razão da alegria de muita gente. Todos os sábados, pessoas que param para assistir o programa e são tocadas por Deus, seja através de uma entrevista, seja através de uma matéria, através da pregação, enfim. O programa Mergulhados na Presença tem trazido muita alegria, tem edificado a vida de muita gente tem sido transformada, muita gente tem sido abençoada através da campanha que nós fazemos no final do culto, né? A campanha da providência divina. Então, quando eu falo e faço a abertura do programa, vocês não imaginam a alegria do meu coração, porque tudo que nós queremos é ser instrumentos de Deus. E dessa maneira, usando a mídia, usando a televisão, né? um meio de comunicação tão forte, a gente possa alcançar milhares e milhares de pessoas com essa palavra redentiva, essa palavra transformadora. Eu sou o apóstolo Edilson da Igreja Batista Nova Sião e estamos em Vitória da Conquista. Nossa sede está na rua 10 de novembro, 257, no bairro Alto Marom. Nós temos também a segunda igreja, temos uma igreja no Coveima, temos uma igreja em Brumado. Quero aproveitar e mandar um abraço carinhoso para todos os discípulos de Brumado que estão aí debaixo da cobertura do pastor Janivaldo. Também um abraço para o missionário Adilon e a sua esposa, que estão em Planalto também, onde temos outra igreja. Um abraço carinhoso para todos vocês. Muito obrigado por sua audiência nesse programa que estamos começando agora, programa Mergulhados na Presença. Eu quero abrir o programa de hoje fazendo a leitura de um texto, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 11, no versículo 23. Capítulo 11, versículo 23, que diz assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta se espalha. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta se espalha. Uma outra tradução diz assim: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não se ajunta acaba se espalhando. Essas são as palavras do Senhor Jesus no momento que ele se encontrava realizando um prodígio, um milagre, libertando a vida de uma pessoa. E hoje, na mensagem deste programa, nós vamos estar falando sobre esse texto. Foi em um momento muito especial, uma programação que tivemos na igreja, e ministramos esta mensagem que foi muito impactante para a nossa vida. E eu quero que você seja abençoado com essa mensagem. Nós vamos estar trabalhando esse texto de Lucas, capítulo 11. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande. Vamos falar e fazer uma denúncia nesse programa daquilo que o inimigo está fazendo em muitas famílias. Vai ser uma denúncia contra o império das trevas, denunciando as suas obras, as suas maquinações, as suas destruições, mas também vamos ressaltar aquilo que Jesus pode fazer. E nessa manhã você vai ser tremendamente abençoado com essa revelação, com essa luz que Deus tem para a sua vida. Mas antes você vai assistir uma matéria especial preparada pela nossa equipe de reportagem sobre um dos ministérios que nós temos na Igreja Batista Nova Sião, que é o Ministério Kadosh, o Ministério de Artes, de Teatro, que faz evangelismo em praças e em escolas, dentro dos ônibus, evangelismo nos hospitais também, de uma forma criativa, usando a arte, usando os personagens que se veste como palhaço. É um ministério lindíssimo. E nós vamos passar para você uma matéria especial de uma apresentação que eles tiveram na Igreja Batista Nova Sião, utilizando essa criatividade para evangelizar e resgatar vidas para o Senhor Jesus. Veja aí como foi. O cordeiro e o leão, dois animais totalmente diferentes, mas que simbolizam a mansidão e a força, obediência e coragem, submissão e reinado. Assim também é Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
e que foi levado à cruz como uma ovelha muda, sem reclamar, para morrer pelos nossos pecados. O sacrifício de Jesus, que deu a sua vida em nosso lugar, foi o tema da peça O Cordeiro e o Leão, ministrada durante um culto na Igreja Batista Nova Sião, pelo Ministério Kadosh. O Espírito e noiva dizem vem. O Espírito e noiva dizem. A Companhia Kadosh de Teatro tem 5 anos de existência e proclama o Evangelho através da arte. Seus 15 componentes são membros da Igreja Batista Nova Sião, mas o trabalho acontece principalmente em praças, ônibus e hospitais, dentro e fora da cidade. Uma prova de que Deus também pode usar a arte para atrair e conquistar pessoas. Nós vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos. Não saia daí, porque logo após o intervalo você vai ser ministrado pela Palavra de Deus. Quando eu era pequenininho, pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou queijo Oriente em cima do macarrão, da lasanha. E eu descobri que com queijo Oriente tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente, deixa tudo mais gostoso. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. E a terceira igreja Sião fica no Coveima 1, com cultos nas segundas e nas quartas. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Essa mensagem que você vai assistir agora está relacionado com a peça que apresentamos na Igreja Nova Sião, e eu sei que Deus vai te desafiar para algumas coisas na conclusão dessa mensagem. Eu espero que você esteja com o coração aberto para ser tocado por Deus. Que Deus te abençoe, seja abençoado com essa mensagem. Quantos amam a Jesus aqui nesse lugar? Diga amém. Amém. Louvado seja o Senhor. A partir do versículo 14, Lucas, capítulo 11, diz assim: e estava o Senhor Jesus, tá? Estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. Na tradução em Mateus, fala de uma operação na vida de uma pessoa que estava surda, estava muda também. Ele não podia falar, ele não podia ouvir. E esse quadro que nós estamos vendo no versículo 14, Lucas não descreveu totalmente, não foi muito minucioso, mas quando a gente vê o mesmo episódio sendo narrado por Mateus, ele entra em mais detalhes. E lá diz assim que era um homem que foi levado para Jesus, ele não podia ouvir, ele não podia falar. E a Bíblia diz assim: estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, também lá na tradução em Mateus, diz que eram os fariseus, eram os religiosos daquela época.
Alguns diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Os fariseus ficaram enciumados, porque quando viram Jesus expulsando o espírito maligno daquela pessoa, e ele voltou ao seu estado normal, parecia ser uma doença comum, uma doença natural, mas não era. Era uma operação espiritual, era um dominador na vida dele. Quando ele expulsa esse demônio, o povo veio e falou assim, não é ele o filho de Davi? Não é ele o filho de Davi? Ou seja, aquele que viria como cumprimento de uma promessa. E aí os religiosos, os fariseus enciumados falaram, não é esse aquele que foi prometido. Ele não é coisa nenhuma. Esse poder aí que vocês estão vendo é pelo Beelzebu. Ele expulsa esses espíritos malignos pelo chefe dos espíritos, que é Beelzebu. E outros tentando, pediam-lhe um sinal do céu, versículo 16. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado. A casa dividida contra si mesma, ela cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus, certamente a vós é chegado o governo de Deus, o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente, e ele é o leão da tribo de Judá, diga amém. Sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta se espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando acha varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 piores do que ele, outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Deus eterno, Pai, nós rendemos graças ao Senhor e te reconhecemos como o único e verdadeiro Deus, o único digno de ser honrado, adorado, obedecido, seguido. Meu Deus, pedimos que a tua vontade se cumpra aqui nesta noite, nada nem ninguém impeça o agir, o mover e o propósito do Senhor na vida de todos nós. O inimigo bata em retirada, seja derrotado, seja tirado da mão dele aquilo que ele tomou, mas que não lhe pertence. Nós ordenamos isso, que ele perca tudo que ele tem nas mãos, em nome de Jesus, e todos digam amém. Podem se assentar, queridos, podem se assentar. Queria que você permanecesse com a Bíblia aberta, para nós estudarmos um pouquinho sobre esse texto. O que estava acontecendo? No versículo 14, veja aí comigo aí na sua Bíblia. Ele estava expulsando, mas ele havia feito e realizado alguns milagres, também lá no texto de Mateus, a gente percebe que ele tinha curado algumas outras pessoas, e quando a população, quando a multidão viu que Jesus tinha poder para curar, alguém trouxe esse homem com esse problema, surdo e mudo. Tinha curiosos, tinha discípulos, tinha gente que acreditava, tinha gente que o amava, tinha gente que não gostava dele, tinha gente que o invejava, tinha gente de todo jeito cercando Jesus, seguindo Jesus. E aí então eles trazem esta pessoa que não podia ouvir, que não podia falar, e Jesus percebe que não era uma doença comum, não era um problema para um médico, era um problema espiritual. Existem problemas, amados, que são problemas
que fazem parte do nosso cotidiano, são problemas da natureza humana, são problemas do sistema que vivemos, das condições que vivemos, as questões como nos alimentamos. Existem problemas naturais, vamos dizer problemas naturais. Mas nós não podemos nunca nos equivocar, não acreditando que existem também problemas espirituais. Existem doenças de causa espiritual. Existem problemas não diagnosticados pela ciência, pela medicina, e muitos deles, uma parte é porque a medicina não chegou lá ainda, né? Cada vez que eles descobrem um remédio para uma doença, daqui a pouco vem uma outra doença nova e pega todo mundo desprevenido. Então, algumas doenças não diagnosticadas, nós poderíamos dizer que é por causa da limitação da ciência. Mas uma parte dessas doenças que a ciência moderna, tão avançada, ainda que nas suas limitações, não diagnosticou, é justamente porque parte delas são manifestações do império das trevas. E isso daqui é uma denúncia, isso daqui é uma forma da gente ver que muito do que se sofre aí fora, muito do que acontece aí fora, tem sua origem no mundo espiritual. E aí as pessoas tentam resolver isso com remédio, tentam resolver isso com um tipo de tratamento, com outro, e não resolve nunca. E os problemas vão se agravando e ceifa a vida de muita gente, destrói a vida de muita gente, e compromete a vida de muita gente. Esse homem que foi trazido, a Bíblia não relata quanto tempo ele estava assim. A Bíblia não relata em que condição ele vivia. Mas uma pessoa que não pode ouvir, não pode falar, uma pessoa com a vida totalmente comprometida. Uma vida onde ele fica limitado por muitas razões. E quem é que queria que fosse assim com ele? Não era Deus, não era a sociedade, não era a família. É o império das trevas. Isso aqui é uma denúncia de quais são as características do império das trevas. O maligno, né, os espíritos maus, eles olham para as pessoas e eles querem destruir a felicidade das pessoas. Eles querem impedir que as pessoas deem continuidade à realização dos seus sonhos e ao seu potencial de vida. Eles querem armar laços, eles querem jogar as pessoas no buraco. E a Bíblia diz que eles vieram para matar, para roubar e para destruir. E o Senhor Jesus nos adverte, as Escrituras Sagradas nos advertem, para não dar lugar a ele. Não dá nenhuma brechinha, nenhuma gota de espaço para ele. Por quê? Porque qualquer pessoa que se expor a ele vai se tornar vítima dele. E ele é um destruidor. Ele trabalha no campo invisível, que faz com que a gente fique em desvantagem. Nós não fomos treinados para interagir no mundo invisível. E a única luz que a gente tem confiável são as Escrituras Sagradas, que revela e denuncia o que vai no plano que a gente não vê. Eu vou dizer uma coisa: qualquer livro no planeta Terra que não seja respaldado pela Bíblia é engano, é mentira, é falso, vai levar as pessoas para o fundo do poço. E esse maligno, ele não é bobo, irmãos, ele não é bobo. Ele está presente no planeta Terra desde o início de tudo. E há quem diga, alguns estudiosos, que quando ele foi lançado no planeta Terra, foi gerado dali um caos. E que quando o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, era ordenando, colocando ordem naquilo que virou um caos, com essa queda desse príncipe maldito das trevas, com os seus auxiliares, com os seus assessores. E a terra vem passando por um estado de restauração, e o maior processo de restauração do planeta é a conversão ao Senhor Jesus Cristo e a orientação enquanto vivemos aqui pelas Escrituras Sagradas. Não existe um outro livro tão confiável como a Bíblia. Não existe, queridos. Não existe. Vocês concordam comigo? Não existe. A Bíblia é criticada. Tem pessoas que se atrevem a rasgar a Bíblia, a xingar a Bíblia e fazer coisas horríveis, né, com relação à Bíblia. Mas eles vão se ver com o dono principal da Bíblia. Eles vão se ver com ele. Só existe um caminho que leva para Deus. E esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele bateu no peito e disse assim: eu é que sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim.
ele viveu, deixou os seus mandamentos, os seus escritos, a sua orientação, morreu, ressuscitou para respaldar tudo o que ele deixou para nós. Então a verdade absoluta está na Bíblia. A verdade absoluta não está em qualquer outro livro, de qualquer outro segmento. Cremos nisso ou não, irmãos? Quem está firme nessa verdade, diga aleluia. Levante as duas mãos quem está firme nessa verdade. Põe a Bíblia aí no colo. Quem está firme nessa verdade que Jesus é o único caminho para o céu. Vamos honrar o nosso Senhor dizendo aleluia, dizendo glória a Deus, dizendo Ele é o Senhor, Ele é a única salvação. Aleluia, e vamos dar um aplauso a Ele. Fora de Jesus, tudo é engano, é engodo. Fora de Jesus não há salvação. Fora de Jesus é uma destruição. E Ele voltará para buscar os que são dele. Ele voltará para buscar a sua igreja. Diga amém. Louvado seja o Senhor. Aqui, irmãos, esse texto é uma denúncia. Jesus tira da vida de uma pessoa aquilo que estava fazendo mal para ela. Expulsa, manda embora. Aquele homem se torna agora uma pessoa normal. Ele pode agora conversar com as pessoas, ele pode agora ouvir as pessoas, ele pode agora ter uma vida normal, feliz, como Deus quer. A vida como Deus planejou. Deus idealizou algo para cada pessoa. Mas toda pessoa longe de Jesus jamais vai ter os sonhos de Deus realizados na vida dela. Toda pessoa distante, seja lá o caminho que for, seja o padrão de vida que ela tenha, porque tem gente que se respalda num padrão moral. Olha, padrão moral não passa da obrigação de todo ser humano. Ser honesto, ser direito, ser fiel à esposa, ser fiel ao marido, ser obediente. Isso aí não leva ninguém para o céu. Tem gente que se gaba disso. Eu sou uma pessoa correta, eu sou íntegro, pois o inferno vai estar cheio de gente íntegra, sabia? Como assim? Vai. A Bíblia diz que todos pecaram. Até o íntegro se desviou em alguma coisa e ele precisa de um Salvador. Se ele não se converter dos seus maus caminhos a Jesus e reconhecer que Jesus é o único passaporte para o céu, ele vai queimar na eternidade no inferno. Por mais bonzinho e certinho e corretozinho, politicamente, eticamente, moralmente falando. Ninguém escapa, todo mundo precisa de um Salvador. Todo mundo precisa reconhecer que há salvação somente em Jesus. Todo mundo tem que se dobrar, porque toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do senhorio de Cristo, da salvação do Todo-Poderoso. Diga amém. Irmãos, nós estamos vivendo uma sociedade sem Jesus, possuída. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a glória do Evangelho de Deus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É uma sociedade pervertida e que se abre para a dominação do maligno. Por isso Jesus disse, não deis lugar ao maligno. Ele veio para destruir. Ele destrói as emoções, ele destrói o caráter, ele destrói os valores, ele te prende num monte de coisa e te arrasta para um nível de infelicidade terrível. Não dê lugar ao diabo. E todo nível de pecado, todo nível de coisa errada, toda quebra de princípio é uma brecha para aquele que vai destruir tua vida. Não ande em caminhos errados, não negocie nem em nome da sua felicidade, não negocie o que está contra a Bíblia. Pague um preço de renúncia, de sofrimento, mas não ande por caminhos tortuosos. Não negocie nem com a sua própria mãe, nem com ninguém, nem contigo mesmo. Não vale a pena, sabe por quê? Amados, em nome da busca pela felicidade, sabe o que todo mundo está querendo ser? Feliz, tá? É isso, as pessoas querem ser felizes. E para ser feliz, elas querem casar, elas querem ter estabilidade financeira. O que mais que elas querem? E por querer essas coisas de uma forma excessiva, elas estão ficando desequilibradas, passando por cima de tudo e de todos para ser feliz. Só que elas não sabem que quando elas tentam alcançar a sua felicidade quebrando o princípio, sabe onde isso vai dar? Numa terrível infelicidade. É só uma questão de tempo. Tem gente entrando por caminhos que aos seus olhos parecem ser bom, mas o final é caminho de morte.
Tem gente pagando um preço de um caminho estreito, de renúncia, de abrir mão de tanta coisa. Tem gente que fala assim, eu preciso disso, eu quero isso, mas eu vou abrir mão. E você é que está certo, sabe por quê, irmãos? Não adianta pensar na felicidade do aqui agora. Você pode aqui agora até estar cantando e festejando, mas você vai chorar depois. Todo mundo que anda por caminhos tortuosos e se precipita em fazer o que a Bíblia fala para não fazer, vai se dar mal. Você quer um conselho de Deus para a tua vida? Não ande em caminhos que contrariam a Bíblia, nem por você, nem por ninguém. Nem por você, nem por ninguém. Irmãos, a vida não se resume no aqui e agora. A vida é uma continuidade, é um processo. Você tem que plantar hoje o que é bom, o que é correto, para colher depois. Não entre em caminho tortuoso, porque é uma semeadura de destruição. E ninguém sabe os níveis de sofrimento que virá com a colheita, porque toda semeadura é espontânea, mas a colheita é obrigatória. Você está com a Bíblia aberta? Diga amém. Versículo 17, veja aí comigo o versículo 17. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, a casa dividida contra si mesma cairá. Queria te trazer uma luz sobre isso daqui. Aqui está dizendo sobre reino, está dizendo sobre casa. Quando fala sobre casa, está falando de gente, está falando de pessoas. Quando fala de reino, está falando de uma dominação espiritual muito mais ampla. Mas quando fala de casa, está falando de casa mesmo, está falando de família, está falando de casamento, está falando de filhos, está falando de relacionamento familiar. E a Bíblia diz assim que toda casa onde há divisão dentro dela, ela é enfraquecida e fragilizada. Quando os acordos são quebrados, quando as ideias começam a ser desencontradas, então começa um processo de fragilização. Mas não só isso, esse é o aspecto humano, tem um aspecto espiritual. Numa casa nós podemos ter uma pessoa possuída pelo inimigo e podemos ter uma pessoa servindo a Jesus Cristo de Nazaré. Essa é uma divisão que muitas vezes ela é inevitável e por outro lado ela pode ser evitada. Ela é inevitável quando uma família já existe e ninguém ali conhecia Jesus, ninguém servia a Jesus, e aí de repente aquele marido é trazido para a igreja por um colega de trabalho, por um amigo, por um parente. E esse homem entra por essa porta, ouve falar a palavra de salvação, o coração dele se quebranta e ele se rende ao senhorio de Cristo. Agora a luz entrou na vida dele, o poder de Deus entrou, o reino de Deus entrou na vida dele e agora ele é de Jesus. Mas quando ele volta para casa depois desse culto, onde tudo isso aconteceu, quando ele volta para casa, sabe o que acontece? Ele encontra uma esposa que ainda não é de Jesus e é do outro. E é do outro. Sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia diz assim que Jesus não veio trazer paz, veio trazer dissensão. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu quase deixei de seguir a Jesus. Eu falei, como? Aquele a quem eu vou seguir não veio para trazer paz, veio para trazer dissensão, veio para dividir, para separar. Eu não entendia de jeito nenhum. Um dia lá nos Estados Unidos, evangelizando uma senhora hispana chamada Nancy, e ela se converteu, irmãos. Ela era divorciada, 2 filhos adolescentes. Ela se converteu, mas pensa numa pessoa que passou a amar Jesus com tudo, que se entregou totalmente à obra de Deus na vida dela, totalmente. Mas ela me procurou depois de uns 6 meses, 1 ano, e percebeu que ela estava tendo problemas com os filhos que nunca teve. E quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, era para a coisa melhorar, se estava boa, ficar melhor. E aí, naquela hora, o Espírito Santo falou comigo, eu não vim trazer paz, eu vim trazer dissensão. Eu vim fazer com que os maiores inimigos de uma pessoa, eu quero que você se escandalize com essa palavra. Os maiores inimigos de uma pessoa venham ser os da sua própria casa.
É chocante isso, principalmente vindo da boca de Jesus. E eu, naquela hora que eu fui ter entendimento de que o fato da luz ter brilhado na vida dela estava incomodando os demais da sua casa. Aquela luz incomodava, aquela luz irritava, estava todo mundo irritado com a mamãe. A filha ficou rebelde, o menino que era bonzinho começou a ficar atrevido. A filha foi para um acampamento, a mãe falou para não ir, falou para não ir. Ela não acreditava que a filha iria, porque a filha nunca iria, mas a filha foi. E lá nesse acampamento, os rapazes que foram, trouxe muita dor e sofrimento para essa menina como castigo. Essa menina veio e teve que se dobrar. Mas começou uma crise dentro de casa. Sabe por quê, queridos? Porque quando a luz de Jesus entra na vida de uma pessoa, as trevas que estão na vida do outro entram em choque. Não há comunhão entre luz e trevas. E isso explica porque dentro de muitos lares tem crise. Mas eu vou te dar um conselho em nome de Jesus. Persevera, porque a luz vai prevalecer contra as trevas, e as trevas que estão dentro da sua casa vai ter que sair em nome de Jesus. Não desista, não volte atrás, não se desanime, porque o Senhor está contigo. Amém. Se apagarmos a luz que está aqui dentro, as trevas imediatamente tomam conta. Mas se voltarmos a acender a luz, as trevas nem resistem, elas saem imediatamente. Por isso a luz que está em você é mais forte, é mais poderosa, e as trevas estão esperneando, é porque sabe que vai ter que sair. Quando Jesus viu as trevas na vida daquele moço, viu o dominador, viu o maligno. Tem gente que está dominada através de uma doença. Tem gente que está dominada através da violência. Viu? Tem gente violento dentro dos lares, violento, bruto, agressivo, inconsequente, intolerante. Pode saber que tem capeta na vida dele. Que essas não são as características do Espírito de Deus. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é mansidão, é tolerância, é paciência, é humildade, é domínio próprio. Quando você vê uma pessoa não se dominando e fazendo o que não deve fazer, você bota a mão e manda sair. Você intercede, não entra no esquema, não entra na briga, não entra na carnalidade, que isso é obra da carne. Briga é obra da carne. E todo aquele que vive na carne vai colher os frutos da carne. Mas todo aquele que vive no Espírito vai colher os frutos do Espírito. Amém? Eu repreendo o maligno que tem te provocado e vou fazer uma declaração em um decreto. Todas as vezes que ele se levantar contra a sua vida que serve a Deus, ele vai se levantar para cair. Ele vai se levantar para cair. E vou te dar mais uma palavra: depois de cada guerra, o Espírito de Deus vai te recompensar. Você recebe, dê um aplauso ao Senhor. Daqui a pouco, está o moço ouvindo, está o moço falando, está lá o moço. Aí chega os caras e fala: não, isso aí tem esquema nisso aí, isso aí não é Deus não. Sempre tem gente se opondo à obra de Deus, sempre teve e sempre terá. Critica tudo que é de Deus. Jesus expulsa o demônio, os caras vêm criticar, aí Jesus fala: casa dividida, ela não subsiste. Existem divisões desnecessárias provocadas por nós. E existem divisões inevitáveis, porque quando alguém se converte a Jesus, já está instalado ali 2 reinos dentro de uma casa. E quer saber, queridos, é assim que é mesmo. E vou te dizer uma coisa, não se engane não. Quantas pessoas tem dentro da sua casa? Pois é assim que é, não tem meio termo não. Quem está em Cristo está em Cristo, quem não está em Cristo está no outro. Não importa quem seja, por mais
amado que essa pessoa seja do seu coração. É assim que é, porque está escrito assim. Nós vamos aceitar Jesus sim, nós vamos seguir Jesus sim, nós vamos obedecer a Jesus sim, mais do que a qualquer um. E aí se torna uma divisão inevitável. Mas tem divisão que podia ter sido evitada. Quem está compreendendo? Tem divisão que podia ter sido evitada. Aí ele diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino. Amados, Jesus veio para inaugurar o reino de Deus na terra. Diga aleluia. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Vamos pegar o exemplo da vida desse moço. Até aquele momento ficou como ficou. A família no prejuízo, o homem surdo, o homem mudo. Até aquele momento. Mas naquele momento chegou o governo, chegou a luz e o reino de Deus entrou em operação. E Jesus diz o seguinte, que foi tomado do valente o que estava na mão dele, ou seja, a vida daquele homem foi tomado do valente. Por quê? Porque o mais valente se manifestou, o mais valente tomou da mão do valente, que é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor, bramando como um leão, como se fosse um leão. Mas o verdadeiro leão é Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele se manifesta, o diabo tem que correr. O diabo tem que fugir, irmãos. Quando Jesus botou a mão na cabeça daquele moço, as estruturas do inferno foram quebradas e o moço ficou livre. E eu quero declarar em fé que o Senhor Jesus vai tocar na tua cabeça, vai tocar na cabeça dos seus, e haverá todos os níveis de libertação que necessário for. Não vai ficar um demônio na tua casa, o dominador vai perder o território, e Jesus vai tomar das mãos do diabo tudo que ele tem prendido que é teu, a tua família, os teus bens, a tua prosperidade, a tua alegria. O diabo tem que soltar em nome de Yeshua HaMashiach. Quantos concordam, se expresse. Quantos recebem essa palavra de glória a Deus? Quantos querem isso na tua vida? Diga aleluia, aleluia. Oh, Rashakataramanai. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em quem confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não se ajunta, vamos dizer juntos? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não se ajunta, se espalha. Ou você é por Jesus e está com Jesus, ou você é contra Jesus e está sem Jesus. Hoje eu sei que Jesus tirou muitos demônios da minha vida. Eu não sei se eu já contei aqui alguma vez. Eu converti, eu já falei a data, bom, já falei. Converti no dia 7 de setembro de 86. Naquele dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu creio que saiu uma fila de capeta da minha vida. Uma fila, foi mesmo, você sabe por quê? Eu me senti leve. Devia ter uma legião de capeta. Por exemplo, o capeta da prostituição. Eu vivia em zona de prostituição e ninguém me tirava de lá, irmãos. Isso era um domínio na minha vida. Sabia? Isso era espírito de pombagira que está na vida de um monte de gente. Mas Jesus vai libertar todos eles em nome de Jesus. Se você tem algum parente vivendo em prostituição, eu faço uma declaração, irmão, que o Espírito do Senhor vai brilhar sobre a vida dessa pessoa. Ele vai largar a prostituição em nome de Jesus. O maligno vai ter que soltar essa vida e ela vai ter uma vida em santidade, na presença do grande Rei, em nome de Jesus. Eu tinha uma vida aprisionada no ódio. Ódio abre brecha para o dominador, porque te priva do perdão. E a Bíblia diz que todo mundo que não consegue perdoar é atormentado pelos verdugos, pelos atormentadores. Então eu tinha tormentos na minha vida. Tinha tormentos. Eu tinha herdado os espíritos de vício do meu pai. Meu pai foi alcoólatra.
Eu odiava as drogas, mas daí a pouco eu já estava fumando maconha e cheirando cocaína. Então o bichão já tinha assim preparado uma cama de destruição para mim. Eu estava na mão dele. Se eu casasse nessa condição, coitado da família. Eu seria um péssimo pai de família, eu seria um péssimo marido, eu seria traidor, eu seria adúltero. E vou te dizer uma coisa, vou te dizer uma verdade aqui. Ou Jesus te domina para você ser fiel e andar nos caminhos retos, ou ninguém te segura, nem você mesmo. Quem comigo não se ajunta, se espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Eu quero só fazer menção desse último texto que nós lemos aqui, que foi muito forte. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaste. Uma mulher olhou para Jesus, vendo esse poder, vendo essa sabedoria. A mulher ficou impressionada, ela não conseguiu resistir, correu para Jesus e falou assim: rapaz, a mulher que foi sua mãe, viu Jesus? A mulher que te trouxe ao mundo, o ventre onde você foi formado, os seios onde você amamentou, essa mulher é bem-aventurada. Jesus falou assim: nananina não. Quer saber quem é mais bem-aventurado do que a minha mãe? Os que ouvem a palavra de Deus e aplicam na sua vida. Uau! Isso foi Jesus que falou. Alguém pode até ter balançado na sua estrutura religiosa, mas vá falar com Jesus. Queria que você fechasse os teus olhos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Só os instrumentos. Através de uma oração, sua vida pode mudar para sempre. Uma oração aqui nessa noite pode fazer com que você seja totalmente de Jesus, totalmente. Talvez você nunca teve entendimento a respeito disso e sempre se perguntou: o que eu faço para ser de fato de Jesus? Para que Ele seja Senhor, para que eu tenha salvação, para que eu tenha convicção da vida eterna, certeza de salvação, certeza dEle comigo. A Bíblia diz que se você crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Essa noite é uma noite de uma chance imperdível de você se lançar totalmente em Jesus, de você rejeitar o que não vem dele, de você quebrar todo o vínculo com o mal, com o maligno que veio para matar, para roubar, para destruir, de você ter garantia de que na tua vida não vai ter nada do outro. Nesta oração,
você vai entregar sua vida para Jesus. Nesta oração você vai convidá-lo para ser Senhor e Salvador da tua vida. Nesta oração você vai dizer: perdoa os meus pecados, me recebe, me transforma, entra na minha vida. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Você que está na galeria aqui embaixo, coloque a sua mão sobre o seu coração e repete comigo esta oração. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu te peço perdão de todos os meus pecados. Me livra do mal, me livra do maligno, me livra da maldição, da dominação do outro, que é destruidor. Senhor Jesus, diga mais forte: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados, porque eles me separam do Senhor e me entrega na mão do destruidor. Senhor Jesus, me guarda, abençoe a minha vida, a minha família, porque nesta noite eu me rendo ao Senhor, à tua vontade, ao teu governo, e quero entrar no teu reino, em nome de Jesus. Você que fez essa oração de coração com sinceridade, você vai vir aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. Isso, pode vir. Isso, que bênção. Eu não isso, você que está na galeria, desça rápido. Isso, pode vir. Quero estar em tua presença, nem que seja. Não tenha dificuldade não, venha, não tenha constrangimento, não tenha vergonha. Essa noite Deus separou para você, então venha. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. O que? Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Olha, eu senti também de fazer um apelo. Enquanto eu estava falando sobre decisões que vão decidir destinos, né? E o caminho mais correto é o caminho das renúncias. Eu senti que o Senhor estava tocando na vida de algumas pessoas para tomar decisões certas, coerentes, corretas, segundo a vontade de Deus. Se você precisa tomar uma decisão de renúncia nesta noite, eu quero que você saia do seu lugar e vem aqui na frente, que eu quero orar por você. E o Espírito de Deus vai te sustentar. Você está diante de uma decisão e precisa fazer o que é certo, precisa da graça, da bênção, precisa do respaldo do Senhor. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente. Eu quero interceder por sua vida. Eu senti isso. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Quando eu falei assim, há caminhos que parecem ser bons, parece que vai trazer grandes realizações, parece que vai dar certo, parece que vai ser uma bênção, mas são caminhos de morte. Eu senti assim, sabe, que Deus estaria livrando pessoas aqui de coisas assim gravíssimas, sabe, tirando você, arrancando você com mão forte mesmo, de decisão que parecia que ia ser acertada, que parecia que ia ser coisa boa, né? Talvez um negócio bom, um projeto, alguma coisa. Mas o Senhor está te livrando com mão forte nessa noite. O Senhor sacudiu sua vida. O Senhor está ao teu lado e vai te dar vitória se você crer. Diga amém. Aleluia. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Todos vocês que estão aqui. E nós vamos pedir a Deus para estender a misericórdia dele sobre todos. Pai, nós oramos abençoando a vida de cada pessoa que está aqui. Meu Deus, existem coisas que o Senhor
Senhor não fizer, ninguém mais pode fazer. Ninguém pode fazer. Então aquilo que só o Senhor pode fazer, meu Deus, que seja feito. Espírito de Deus, traga a tua luz, as trevas sejam dissipadas, as fortalezas malignas sejam quebradas agora, o inimigo bate em retirada agora, ele seja destruído e vencido no nome de Jesus, e venha tempo novo, Senhor, uma nova vida gerada por Ti dentro da vida de cada pessoa. Espírito de Deus, traga a Tua salvação, Tua graça, Tua bênção, Tua vitória e Teus livramentos. Livra do mal, livra de caminhos tortuosos, livra de caminhos de sofrimento, de dor, cujo final são caminhos de morte. Livra nesta noite. Seja quebrado o laço agora, seja quebrado o laço, seja desfeito as obras do diabo, haja grande livramento, e tudo, meu Pai, absolutamente tudo, seja conduzido pela Tua soberania na vida de todos que estão aqui, e toda a igreja diga amém, e cada pessoa aqui na frente diga amém, em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida de cada pessoa. Pequenininho, pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou queijo Oriente em cima do macarrão, da lasanha. E eu descobri que com queijo Oriente tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente, deixa tudo mais gostoso. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. E a terceira igreja Sião fica no Coveima 1, com cultos nas segundas e nas quartas. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Olha, eu tenho certeza que Deus falou muito ao seu coração com essa mensagem. E nós temos que ser quebrantados de coração, sermos humildes e nos dobrarmos diante da voz do Senhor. E deixa Deus operar, transformar a sua vida, assuma os posicionamentos que precisa assumir e cuidado com as decisões erradas, tá bom? Porque há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final são caminhos de morte e você precisa ser vigilante. Eu quero trazer uma boa notícia. Quero pedir oração, inclusive, para um projeto que vai dar início agora no dia 1º de julho, um grande projeto, algo extraordinário, que está gerando uma grande expectativa no nosso coração, de toda a igreja, e é algo para toda a cidade de Vitória da Conquista. Nós estamos com o projeto 24x365. O que significa isso? Nós estamos conseguindo nos organizarmos para termos uma torre de adoração mantida 24 horas por dia no próprio templo da Igreja Batista Nova Sião, o templo sede, e uma chama acesa de adoração 24 horas durante todo o ano. Não é fácil, é um grande desafio, mas nós devemos isso ao nosso Deus, sabia? Nós devemos isso a Ele, Ele merece muito mais do que isso. A Bíblia diz que Deus está restaurando o tabernáculo caído de Davi. Foi uma promessa feita em Amós, essa promessa é repetida em Atos capítulo 15, e nós acreditamos que a restauração do tabernáculo caído de Davi, prometida por Deus, é mesmo esse sistema, esse processo de adoração. Deus está restaurando em toda a terra a adoração. Deus está levantando adoradores. Através da adoração, o governo de Deus é estabelecido nas cidades e nas nações da terra.
e aí a grande transformação virá. Nós começaremos no dia 1º de julho, estamos nos alegrando muito com isso. Isso era um sonho e até então nós não tínhamos conseguido projetar isso, mas agora está se tornando uma realidade. Ore por nós, eu sei que isso vai trazer a presença do Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo sobre Vitória da Conquista. Isso pode ser copiado nas outras cidades também. Quero incentivar para que isso seja feito em toda a Bahia e em toda a cidade. Nós temos um altar 24 horas de adoração o ano todo, 365 dias. Vai ser algo glorioso e ore por nós, por esse projeto. Nós tivemos final de semana passado o nosso 51º encontro com Deus, com a participação de muita gente sendo transformada, curada, liberta, ajustada nas suas emoções, livre de cadeias e maldições, porque o nosso encontro, nós trabalhamos com todas essas coisas, trabalhamos com cura interior, com libertação, e é algo tremendo, uma visitação de Deus muito forte, e quem sabe no próximo encontro você vai estar participando conosco. Você pode ligar para o telefone da Secretaria da Igreja, 21012656, e ter todas as informações da nossa agenda. Você pode acessar também o nosso site www.novacião.org.br. Ali também nós temos toda a agenda da Igreja Batista Nova Sião, para que você possa estar participando e sendo abençoado. Eu quero agora orar por aqueles que estão participando da campanha da Providência Divina, uma campanha muito abençoada, uma campanha através da qual Deus tem respondido às necessidades, aos projetos, aos sonhos, e nós vamos orar. Eu quero abençoar a sua vida nesse instante, vamos somar a nossa fé e vamos fazer uma oração ao Deus Altíssimo. Se você quiser, você pode começar também hoje a campanha. Ela dura 7 sábados consecutivos e todos estes sábados, se Deus quiser, nós vamos estar aqui orando e pedindo a Deus por sua vida. Então vamos orar neste momento em nome de Jesus. Meu Deus, nós queremos orar neste momento suplicando em favor, meu Pai, de todas as pessoas que estão conectadas conosco através do programa Mergulhados na Presença, pessoas que têm necessidades diversas e precisam de um milagre. Eu oro, meu Deus, para que o Espírito do Senhor atenda a cada uma destas pessoas. Os nossos irmãos, nossos amigos estão com uma expectativa totalmente voltada para o Senhor. Meu Deus, que haja uma operação sobrenatural tocando na vida de cada um deles, no lar, na família, nas situações financeiras. Se há alguma enfermidade, está repreendido isso em nome de Jesus. Toda doença que se instalou, todo mal, todo espírito que nutre as doenças, sejam vencidos e derrotados em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, se a miséria, a pobreza, as dívidas, Senhor, estão dominando a vida de algumas pessoas, que a bênção do Senhor mude este quadro, haja prosperidade, as portas se abram e todo mal seja banido. Onde há violência, Senhor, violência doméstica, violência entre casais, de pais para filhos, de filhos contra pais, meu Deus, venha com a resposta do céu, com a provisão divina, e as famílias sejam todas abençoadas por uma operação do Espírito do Senhor, que conhece a necessidade, a luta, o sonho do coração de cada pessoa. Dessa maneira eu oro, meu Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus por sua vida, você que sempre nos acompanha, que Deus te abençoe. Continue operando poderosamente na tua vida e obrigado por sua audiência. Vamos encerrar mais um programa e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Shalom, fique na paz do Senhor Jesus.